O mundo dos deuses era vasto e ilimitado, com o principal plano material sendo a base principal. Tinha muitos outros planos acima e abaixo, e entre eles havia um número inimaginável de semiplanos espalhados. A combinação de tudo isso formou a misteriosa ecologia do mundo dos deuses. Todos os tipos de elementais, seres carnais, anjos, diabos e demônios levaram alegrias e tristezas, emoções intensas e todas as formas de belas e sangrentas batalhas sobre raça. Com a sua localização e outras vantagens, o plano material principal tornou-se a área com a competição mais intensa. Sejam os deuses lá em cima ou os demônios e demônios lá embaixo, todo mundo lança seus olhos gananciosos neste lugar. Mesmo o deserto ocidental mais árido foi contestado. Como algumas informações secretas vazaram, algumas existências especiais já haviam colocado seu foco nesse lugar. O deserto ocidental estava no limite do continente. Era enorme e estéril, contendo partes de inúmeros impérios. A tempestade de areia negra ocasional tornou-se uma região proibida para toda a vida, e apenas algumas raças do deserto conseguiram sobreviver perto de oásis. Vivendo em condições tão duras, os nativos do deserto ocidental eram ferozes combatentes, e todos que o lugar produzia eram extremamente ambiciosos e aterrorizantes. Eles eram amplamente conhecidos por sua sede de sangue. Embora o deserto ocidental fosse extremamente árido e houvesse poucos sinais de habitação humana, ainda havia alguns mercadores que viriam comprar suas especialidades, e havia alguns que vieram especialmente aqui para experimentar esse ambiente. Eles usariam o ambiente hostil do deserto para disciplinar-se em sua fé, rompendo os limites da vida. Alguns até tentaram atravessar o deserto, alcançando um reino inimaginável após o sucesso. Claro, a maioria das pessoas morreu. A maioria dos corpos foi enterrada pelas areias, enquanto alguns se tornaram alimento para as criaturas do deserto. Agora era a estação principal novamente, e mercadores e aventureiros se dirigiam para o local. Os comerciantes iam anualmente, enquanto os aventureiros sonhavam com ouro. Havia também mercenários e aqueles que procuravam se moderar mais uma vez no ambiente severo do deserto. Todos se dirigiam para o oeste, em direção à riqueza, poder, paixão e *Y dançarinos. A cidade chamada Narvik ficava nas regiões mais externas do deserto, formada em torno de um pequeno oásis. Seu nome traduzido para canto ou borda, e prosperou como a entrada para o deserto ocidental, bem como um ponto de serviço. Vários grupos mercantes e turistas de todo o mundo entraram neste local na época comercial, praticamente enchendo toda a cidade. Seres de todas as raças e alinhamentos andavam pelas ruas, e havia mercadorias de todos os lugares neste lugar. Alguns comerciantes individuais decidiram vender seus produtos aqui, conseguindo mais tempo para ir mais fundo no deserto. Também atraiu mais negócios. Cimitarras feitas de minério refinado das profundezas do deserto, escravas que eram tão flexíveis que se dizia que eram desossadas, aqueles escravos das tribos nativas. Havia muitos itens de ruínas aqui também, tanto originais como falsificados enchendo o mercado. Um bruxo de manto branco entrou em Narvik nesse tempo próspero. É o dia de abertura anual? Quão animada! Leilin observava despreocupadamente os transeuntes e as muitas barracas, seus passos nunca parando quando ele olhou para o que se dizia serem tesouros das ruínas encontradas no fundo do deserto. Com sua previsão, ele definitivamente poderia dizer que a maioria era falsa, e o resto não era valioso o suficiente para ele. Ele definitivamente teria que pagar um preço terrível por eles. A cidade inteira estava cheia de pessoas de várias raças e de todas as classes sociais, o que o ajudou a ampliar sua perspectiva. Guerreiros, ladrões, assassinos, bardos. Havia até raros magos e espadachins que eram únicos no deserto. Essas pessoas estavam guardando grupos de comerciantes ou formando partidos para a aventura. Havia até alguns lobos solitários que emitiam uma aura muito perigosa. Essas pessoas devem ter esperança de ganhar alguma riqueza enquanto a tempestade de areia negra se dissipa. Leilin balançou a cabeça para dentro. Dizia-se que este deserto foi formado durante uma grande batalha entre os deuses. Era uma vez terra bonita e fértil, com numerosas civilizações poderosas. Ruínas assombrosas agora se escondiam sob as areias amarelas, e algumas pessoas tiveram a sorte de descobrir algumas e deixá-las ricas da noite para o dia.
Isso motivou geração após geração de aventureiros e exploradores a entrar nas extremidades do deserto, destemidos da morte enquanto procuravam vestígios do passado. Leilin também precisava de um guia para levá-lo ao deserto, até chegar ao Vale de Frostfall. Mesmo se eu comprei um mapa, é muito vago. Um simples pedaço de papel também não pode explicar os perigos ao longo do caminho. Enquanto pensava nisso, Leilin entrou em um bar. Seus sentidos foram inundados pelo clamor no momento em que ele abriu a porta, o cheiro de álcool, carne e perfume entrando em seu nariz. Este lugar era evidentemente um bar, pousada e palco combinados. Era alto, e um músico com roupas estranhas batia no tambor na cintura. Uma dúzia de mulheres apaixonadas dançaram a essa batida vulgar, vestindo roupas que revelavam seus umbigos. Seus olhos eram ternos e os véus vermelhos cobriam as metades inferiores de seus rostos, apenas fazendo-os parecer mais misteriosos e tentadores. Aros de ouro moviam-se através de pernas justas que batiam em movimentos vigorosos enquanto os corpos se balançavam. Os sinos e borlas se entrelaçaram suavemente. Os convidados aplaudiram interminavelmente enquanto assistiam a essa dança graciosa. O mercador ocasional estava tão intoxicado que jogavam moedas de prata e ouro no palco, fazendo a atmosfera ficar mais aquecida. Nada mal. Leilin assentiu levemente. Ele podia sentir a aura de alguns seres poderosos na estalagem. Alguns mercadores evidentemente estavam sendo protegidos por profissionais de alta patente. Ele então olhou para trás e se concentrou em uma grande mesa redonda à direita. Um espadachim vestido de branco pegou a coisa toda, mas ninguém protestou. Ele usava um véu e um turbante branco exclusivo para os nativos, e seus olhos longos e estreitos exalavam uma sensação de frieza. Uma bainha preta para uma cimitarra jazia em sua cintura, a haste não tinha ornamentos, mas ainda dava a Leilin uma leve sensação de perigo. Um espadachim quase lendário? Ele é provavelmente o mais forte da estalagem. Com o posto atual de Leilin, ele não chamou a atenção desse homem depois de espioná-lo. Casualmente jogando uma coroa de ouro no atendente na frente dele, ele foi respeitosamente convidado para um assento em uma mesa. Me dê costeleta de cordeiro, sopa de legumes e suco de frutas. Comparado ao bife que era macio e cheio de gordura, o chope de cordeiro tinha uma fragrância única. Com o tempero que era semelhante à pimenta, bem como a textura única de carne, era digno de baba. Uma vez que seu estômago foi preenchido, o atendente veio para arrumar. Um brilho dourado cintilou entre os dedos de Leilin. Diga-me onde eu posso encontrar o melhor guia, e esta coroa de ouro é sua. Você deseja entrar sozinho no deserto? Havia um traço de ganância nos olhos do atendente, mas ele parecia estar no lugar enquanto falava. Os melhores guias foram contratados pelos grandes grupos de comerciantes. O resto provavelmente não é melhor que eu em termos de conhecimento do deserto. É muito perigoso entrar sozinho nos desertos. É melhor você se juntar a um grupo ou formar um grupo com outros mercenários. Enquanto ele realmente queria ganhar esta coroa de ouro, o atendente ainda o aconselhava com muito tato. É assim. Seja o que for, gosto de pessoas que não são levadas por sua ganância. Isso é seu. Leilin nunca esperara muito, de qualquer forma, então assentiu e colocou a moeda na mesa. Que os deuses te protejam, estimado cliente. Não esperando nada, o atendente ficou agradavelmente surpreso. Se você não se importar, eu posso ajudá-lo a entrar em contato com alguns grupos de aventureiros. Não há necessidade disso. Leilin balançou os braços. Profissionais de baixa patente apenas o sobrecarregariam agora. Além disso, ele tinha um objetivo claro, e entrar em um grupo só causaria conflitos. Depois de mandá-lo embora, Leilin pegou um copo de vinho tinto escuro, como se lentamente o apreciasse. Na realidade, o AI. A detecção de chip estava operando em seu limite, pois reunia informações ao redor dele e as arrumava. Este tipo de lugar era onde as informações circulavam melhor. Com o AI, a incomum capacidade de chip de coletar e separar informações, logo Leilin teve uma ideia geral das identidades das pessoas no salão e das organizações a que pertenciam. Um mês depois. Vale gelado. Neste momento, uma conversa conduzida em sussurros silenciosos pôde ser ouvida, fazendo-o congelar.
Fazendo uso dos movimentos de beber seu vinho, ele olhou indiferente para o lado para o espadachim que ele tinha notado. Havia agora alguns outros sentados ao redor dele, sussurrando um ao outro enquanto discutiam assuntos. Um deles era evidentemente um bruxo, e ela bebeu um pouco de água limpa enquanto seu braço direito secretamente criava uma barreira de ruído. Infelizmente, isso era o mesmo para Leylin, que não fazia nada. Um mês depois. Não é a hora que a cidade flutuante vai aparecer? A localização também está certa. Leylin então se tornou sombrio. Parece que eu não sou o único com informações sobre a cidade flutuante. Isso vai ser problema alguns. Felizmente, Leylin esperava um pouco disso. Havia muitos arcanistas interessados na cidade flutuante, e era difícil garantir que outros não tivessem encontrado esse segredo em registros históricos e deduzido o tempo e a localização de sua aparição.